dia, bom dia. Vamos começar o nosso tempo aqui com Deus. Meus... não. É a mesma tonalidade. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Enquanto viver, falarei dessa bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia, Senhor. Vou cantar e louvar seu santo nome. Cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia, Senhor. Vou cantar e louvar seu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Ó bom Deus que olha por nós e conhece o meu viver.
cadeira, por aí tem local, espaço em piso, você pode procurar aqui, por aqui tem, aqui, né? Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel, sim. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele. Pois é só dele, somente dele o coração. Pois é só dele. Pois é só dele, somente dele Agora nós vamos ter o momento da ceia, as criancinhas vão para aula, né? Os adolescentes para sua sala. Nós que vamos ficar, né? Que fiquemos por aqui mesmo. Nós vamos continuar. Se você vai passar a linha, você vai. Se não, você pode sentar. Para a gente ter aquele momento, né? Que ficou para nós. Vamos continuar esse tempo com Deus. Você pode sentar, procurar seu.
Vamos continuar? É momento de pensar, refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O nosso Senhor, o amor a Jesus, o libertador. Nos deixou a sua paz e a alegria de viver, nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar, refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. Amor a Jesus, nosso Senhor. O amor a Jesus, o libertador. O amor a Jesus, nosso Senhor. O amor a Jesus, libertador. O amor a Jesus. Irmãos, a paz de Cristo. É motivo de alegria para nós estarmos aqui nesta manhã, né, o primeiro dia da semana, e juntos estarmos em comunhão. E nesse momento tão importante que é o momento da ceia, eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras do Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas. E vamos ler alguns versículos do capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos ler dos versículos 7 ao 19, que nos dizem: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo: não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de
disse, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Eu gosto bastante dessa passagem, irmãos, pois nós, ao lermos esse texto, percebemos o quanto Cristo ansiava estar com seus discípulos. O cristianismo é uma religião que tem como base principal a comunhão. No grego, koinonia, né? A comunhão que é tão importante. Primeiramente, nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e em segundo lugar, a comunhão com a igreja. Jesus estava prestes a ser crucificado, mas mesmo naquele momento de tanta dor, ele não deixou de estar em comunhão. Ele poderia ter se reservado, se recolhido para orar, entender o sofrimento, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas no versículo 15, ele nos diz o seguinte: ó, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Então Cristo, ele tinha esse prazer de estar com seus discípulos, de estar em comunhão, e mesmo diante do sofrimento que o aguardava, ele não queria ali ficar só, ficar recluso, ele queria ter comunhão. Então que nós, enquanto igreja, possamos também, irmãos, independentemente das dificuldades, das necessidades, das carências, dos sofrimentos, que nós nunca percamos esse desejo de estar em comunhão, primeiramente com o Pai e segundo enquanto igreja. Eu sempre acordo no domingo pela manhã e digo assim: hoje é o dia do Senhor, é o dia da gente estar em comunhão, rever os irmãos. Às vezes a semana é tão atribulada, são tantas atividades, mas eu tenho um princípio, né? Eu não marco nada no domingo. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de eu estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, e eu desejo ansiosamente estar com os meus irmãos, e que nesse momento nós possamos celebrar esse momento de comunhão e recordando que Cristo, ele está conosco. O nosso Deus, apesar de ser um Deus transcendental, ele é um Deus pessoal, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Deus, ele se relaciona conosco, ele quer se relacionar com seus filhos. Ele não é um Deus que está distante, ele não nos criou e nos deixou à deriva, ele está conosco, ele está em nós. Então que nesta manhã nós possamos ceiar, irmãos, com essa alegria, com esse desejo que Cristo apresentava de estar em comunhão. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento, esse que é o primeiro dia da semana, onde nós possamos, nesse momento, nos reunir com alegria, em comunhão, recordando o sacrifício de Cristo e relembrando que um dia teremos essa oportunidade novamente de cear com o Senhor nos céus. Abençoa a tua igreja, abençoa todos que aqui estão e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor, procede dele. Quando nós devolvemos uma parte daquilo que recebemos do Senhor, é o momento que nós podemos honrar a Deus com as nossas primícias. A oferta, Deus ele não se importa com a quantidade, mas ele se importa com a qualidade, não só da oferta como do ofertante. Então, quando a gente separa algum valor para trazer à casa do Senhor, para a manutenção da igreja, para a ajuda aos necessitados, aos irmãos, a gente demonstra que estamos honrando a Deus, cumprindo esse princípio aqui, ó, que nós honramos a Deus. E não é honrar a Deus apenas com o que sobra, mas com aquilo que a gente estabelece como primícia, como primeiro. Deus ele não quer saber o quantitativo ou quem pode ofertar mais ou pode ofertar menos, mas um princípio nós temos que cumprir, que é esse de honrar o Senhor. E que nós façamos a oferta de forma consciente e não que venhamos a barganhar com Deus, porque muitas vezes nós, enquanto seres humanos, possamos pensar, né? Eu vou dar mais porque Deus vai retribuir mais. Mas Deus é um Deus generoso, Ele é um Deus bondoso. E é tanto que no versículo 10, Ele diz, há uma promessa. Aquele que oferta, aquele que honra o Senhor, aquele que traz a primazia do que tem para o Senhor o abençoa. Ele diz, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então Deus ele é fiel e a promessa dele se cumpre em nossas vidas quando nós o honramos, quando nós agradecemos a Ele com aquilo que Ele nos dá. Amém? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nesse momento da oferta, Senhor, nós te apresentamos os teus filhos que irão contribuir para a manutenção da obra, para a ajuda aos necessitados, e há também aqueles, Senhor, que não podem, por algum motivo, se encontram desempregados, sem condições, que o Senhor possa, meu Deus, abrir portas de trabalho, mandar o necessário e abençoar toda a tua igreja. Continua conosco e permanece aqui nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé, vamos cantar mais um louvor. Durante esse tempo você pode fazer sua oferta, você quer fazer ela presencial. Confie no Deus eterno e faça o bem, more com toda segurança na terra prometida e sua felicidade esteja no eterno. Ele dará o que o seu coração deseja. Confie no Deus eterno e faça o bem, more com toda segurança na terra prometida e sua felicidade esteja no eterno. Ele dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Deus eterno, confie nele e Ele ajudará. Ele fará que sua felicidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Confie no Deus eterno e faça o bem, more com toda segurança na terra prometida, sua felicidade esteja no eterno. O seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Deus eterno, confie nele e Ele ajudará. Ele fará que sua felicidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Podemos sentar.
Bom dia, igreja. Esse é o momento que a gente vai refletir na palavra de Deus e a gente vai continuar na série que a gente tem feito sobre os nomes de Deus. Mas antes de começar, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por mais um domingo que estamos aqui reunidos para louvar, engrandecer, exaltar o Teu nome, o único Deus que existe, o Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por mais um domingo que estamos aqui. Que o Senhor possa ficar com esse momento que vamos refletir na Tua palavra, vamos refletir no caráter do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir tudo que for falado e tudo que for ouvido. Que os nossos corações possam ser preenchidos do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa ser derramado sobre nós, para que possamos viver uma vida que Te agrada, para que possamos glorificar o Teu nome todos os dias da nossa vida, para que possamos ser luz e sal nessa terra. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está fazendo essa série de aulas sobre os nomes de Deus. E é muito importante que a gente tenha convicções muito profundas de quem é Deus. Isso é muito importante, é mais importante do que como você é, a sua aparência, é mais importante do que o time que você torce, se é Sport, se é Santa, se é Náutico, é mais importante se você politicamente tende mais para a esquerda, para a direita, pelo centro, é extremamente importante, pois como vemos a Deus, direciona toda a nossa vida, direciona como a gente vai trabalhar, como a gente trata os nossos familiares, direciona como a gente gasta o nosso dinheiro, direciona o nosso destino, a nossa vida eterna, com Deus ou sem Deus. Então essa série de aulas, os nomes de Deus, nos ajuda a termos convicções profundas do caráter de Deus, de quem é Deus. Cada nome tenta expressar como Deus é. E como Deus é muito complexo, como Deus é muito completo, um nome só ficaria difícil. Aí esses nomes, eles tendem a nos direcionar a conhecer o caráter de Deus. Então, o nome de Deus que a gente vai ver hoje aí falando sobre a aplicação, né, os vários nomes de Deus. E o nome que a gente vai ver hoje é Adonai. Interessante que esse nome de Deus, diferente dos outros, ele é um nome substituto para o nome de Deus que Deus apresenta para Moisés, Yahvé. Porque na tradição escrita dos judeus, eles levam muito a sério o terceiro mandamento de não levar o nome do Senhor em vão, que é o Yahvé. Aí quando eles escrevem, fazem uma cópia da lei, quando eles vão escrever, eles escrevem Yahvé com as consoantes, mas quando eles vão ler na tradição oral, quando vai ser lido nas sinagogas, eles leem ou Adonai ou Elohim, que Adonai significa Senhor. Tanto que quando Pedro vai dizer sobre Sara, que Sara chamava Abraão de Senhor, o Senhor que Sara chamava era Adonai, porque Adonai significa Senhor, como autoridade, como o senhorio de uma casa ou o senhor de um escravo. E isso nos remete à autoridade que Deus tem em nossa vida. Então, Adonai significa Senhor, o Senhor que devemos obedecer, o Senhor que devemos nos pôr como escravos, o Senhor que devemos render a nossa vida em servidão, em exaltar o nome dEle. Aí lá em Êxodo 3, 14 e 15, é quando Moisés é chamado por Deus e Moisés pergunta: oh Deus, Senhor, como eu vou apresentar o Senhor? Qual o seu nome? Moisés pergunta: qual o seu nome? Como devo apresentar o Senhor? Aí Deus se apresenta a Moisés assim. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre.
nome pelo qual serem lembrados de geração a geração. Então, Yahvé, traduzido, eu sou o que sou, que mostra a eternidade de Deus, a soberania de Deus, a autossuficiência de Deus, a autoexistência de Deus. Deus não foi criado, Deus não tem pai ou mãe, Ele é o que Ele é, a soberania dEle. Quando no escrito, quando eles vão ler na sinagoga, os judeus, eles não dizem Yahvé para cumprir o terceiro mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Aí eles dizem Adonai, que significa Senhor, ou Elohim, que significa Deus, que o eu sou o que sou significa a eternidade de Deus, a soberania de Deus, a autoexistência de Deus e a autossuficiência de Deus. Deus não precisa de nós, Deus não precisa se alimentar, Deus não precisa de condições como a gente precisa de oxigênio, de luz do sol, de alimentação, de exercício físico, de se movimentar. Aí esse mandamento é o terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, por causa desse terceiro mandamento dos 10, os judeus, quando vão ler a Torá, eles dizem Adonai ou Elohim por respeito ao nome Yahvé. Mas quando eles substituem querendo também chamar Deus de Senhor, querendo chamar Deus de soberano, de autoridade em nossas vidas. E quando Adonai, ele é em hebraico, significa Senhor. Aí no Novo Testamento, como o Novo Testamento é em grego, Senhor vai para Kyrios, e o Senhor Jesus, Kyrios Jesus, é como tem o mesmo sentido de soberania, de Senhor, de autoridade no grego, no Novo Testamento. E Jesus recebe esse título de Kyrios por ser Senhor, por ser, como a gente lê lá em Mateus 28, 18, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Por isso que Jesus é o Senhor, Jesus é Kyrios, Jesus. Tem até umas igrejas que tem, né? Jesus Cristo é o Senhor, remetendo a autoridade e a divindade de Jesus. Aí em João 8, no livro de João, Jesus diz vários eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E em João 8, 58, Jesus diz: em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então ele toma para si o nome de Deus que Deus dá para Moisés lá em Gênesis: eu sou o que sou. Então antes mesmo de Abraão nascer, porque eles estavam lá na discussão dos judeus com o pai Abraão, você nunca viu Abraão, não sei o que. Antes de Abraão nascer, eu sou Deus. Então Jesus toma para si o título, o nome de Deus, mais uma vez dizendo que Ele é Deus por esse título. Então Adonai como Senhor, Ele nos leva a ter uma postura diante de Deus como escravos, como submissos, como Senhor, faça a sua vontade, seja feita a sua vontade na terra como é no céu, faça a sua vontade em minha vida. Nos entregamos, a gente viu na oferta sobre entregar as primícias a Deus, consagrar, é uma forma de entregar. E um ponto também que a gente deve ter é reverência. Aí vamos ler uma escritura lá em Josué 24, é uma passagem que eu gosto muito das escrituras, no finalzinho do livro de Josué 24, do 1 ao 15. Eu vou abrir aqui que fica mais fácil. Josué 24, do 1 ao 15. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses.
Eu, porém, tirei Abraão, o seu pai, da terra que fica além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. Dele Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como herança aos montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri Egito com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu pus trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e encobri-los. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês vieram no deserto por muito tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Quando Balaque, o rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou em vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os cidadãos de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, como os fariseus, como os cananeus, como os zititas, com os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei vespas para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que eu dei a vocês uma terra que não te cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Vocês moram nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses a que os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Então, essa escritura, Josué faz um discurso lembrando toda a história de Deus e o povo de Israel, tudo que Deus fez, desde Abraão até eles conquistarem a terra prometida, em todos esses feitos poderosos que Deus foi fazendo, foi ali mostrando o amor, o poder dele, Deus conduzindo o povo de Israel, Deus trilhando e escrevendo uma história fantástica no povo de Israel. E Josué dá um ultimato ao povo ali: agora vocês decidem, diante de tudo isso que Deus fez, vocês escolhem. Vocês vão servir ao Senhor, Deus de Israel, que fez tudo isso por vocês, ou os Deus dos seus antepassados, ou os deuses dessa terra que a gente mora aqui. Mas Josué lhe dá a resposta dele, a decisão dele: eu, porém, e minha família serviremos ao Senhor. Essa reverência, essa decisão, ela é individual em nossas vidas. A gente vai servir ao Senhor, seremos escravos do Senhor ou não. Decidimos a cada dia, a cada momento, se a gente vai reverenciar a Deus ou não, se a gente vai seguir a Deus, se a gente vai obedecer a Deus ou não, se a gente vai seguir os nossos próprios intuitos, ou a cabeça de outras pessoas, ou algum coach, algum guru, ou se a gente vai realmente se entregar e servir ao Senhor, como ele fala em integridade e fidelidade. O segundo ponto do Senhor
essa reverência, essa obediência. Vamos lá em João 14, 23 e 24. Muito se fala, né? Jesus te ama, Jesus te ama. E podemos retribuir esse amor segundo as palavras dele. João 14, 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então Jesus deixa bem claro: quem ama Jesus, quem não ama. É a sua obediência, vai dizer, vai definir. Não é só se você veste uma camisa escrito Jesus, se você vem no culto aqui domingo. Isso não garante que você ama a Jesus, que você ama a Deus. Isso não é certeza absoluta que você está debaixo do senhorio de Deus, que você está vivendo como um escravo do Senhor, que Adonai, que Deus, Criador dos céus e da terra, é realmente o seu Senhor. Mas se nos dispomos a obedecer. Então, aqui são 2 passos. É conhecer a palavra de Jesus para depois obedecer. Então, se eu amo a Jesus, eu quero obedecer. E se eu quero obedecer, eu conheço. Eu vou buscar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, eu vou ir atrás de pessoas que conhecem, eu vou buscar vídeo no YouTube, eu vou procurar livros, eu vou me render à palavra de Deus, eu vou ter uma imersão na palavra de Deus, eu vou buscar conhecer profundamente o que esse Deus quer de mim para obedecê-lo. Então não é uma obediência passiva, como o seu patrão está lá e você, aí o seu patrão fica cobrando você: ei, já fez isso? Já fez aquilo? Meu patrão mandou mensagem agora para mim: fez isso aqui? Eu já fiz, já até mandei para ele, já tinha mandado para ele, eu mandei de novo. Porque os patrões, eles costumam assim nos cobrar, né? Ah, passei isso aqui para você, como é que foi? Isso aqui, assado. Só que com Jesus, a cobrança não é tão explícita assim, não é passivo, onde Jesus fica empurrando a gente lá para a gente fazer. Não, a gente vai buscar em Jesus a convicção, a gente vai buscar em Jesus a direção, a gente vai buscar em Deus o direcionamento. Deus direciona tanto a gente pessoalmente quanto coletivamente como igreja. Então a gente busca a Deus pessoalmente, buscamos a Deus coletivamente, para que Deus, o Espírito Santo, nos direcione a fazer a vontade dele, a obedecer, a lutar contra o pecado. Então é ativo, é intencional. Ah, Deus, eu quero servir ao Senhor, mas eu não pego na Bíblia. Isso não vai acontecer. Isso não vai conseguir obedecer a Deus pela sua própria cabeça. Não, eu já sei o que é certo ou errado, ou eu já li a Bíblia toda uma vez, eu não preciso mais ler todo dia. Não. Você pode ter 50 anos na fé, você vai precisar ler a Bíblia todo dia, orar todos os dias, buscar essa direção de Jesus na sua vida, com a submissão. Próximo ponto, Mateus 7, 21 e 29. Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele é o nosso Adonai, nosso Senhor. Ele é a autoridade na nossa vida e nós obedecemos. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Adonai, Adonai, Kyrios, Kyrios, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas
com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então ele ensinou realmente como quem tem autoridade, como o próprio Deus, dizendo que não é só aquele que só chama Senhor, Senhor, aquele que fala que é cristão, aquele que fala que é discípulo de Jesus, não é só aquele que se veste de uma forma específica ou de outra, que vai numa igreja, que está lá com a presença, não é só a chamada, fulano veio hoje, Marcelo veio hoje, Felipe veio hoje, não, então aqui a sua chamada, não é igual na escola, que você tem um percentual lá, pode faltar até 25% dos cultos e você vai ser salvo. Não é presença em reuniões, é uma vida de obediência à vontade de Deus. Por isso que ele fala no 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, todo aquele que confessa a fé será salvo, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então a nossa vida de obediência a Jesus, a Deus, como a gente descobre a vontade de alguém? Quando eu estava conhecendo Jéssica, a gente estava amigos, a gente começou a namorar, e quando a gente está nesse processo, a gente vai conhecendo a pessoa, e conhecendo ela, aí você vai conhecendo, ela gosta de música assim, ela gosta de livro assado, ela gosta de ler a Bíblia, essas são as escrituras preferidas dela, ela gosta de fazer isso, ela gosta de ir no cinema, ela gosta de ir no parque, ela gosta de fazer isso, fazer aquilo, e a gente, quando está no namoro, faz muito isso, né? Vou fazer isso para agradar ela, ou então os nossos pais, a minha mãe gosta disso, meu pai gosta daquilo, meu irmão, minha tia, a gente vai agradando as pessoas, de acordo com que a gente vai conhecendo elas, vai falando, ela gosta disso, eu vou fazer isso para ela. E quando a gente vai conhecendo a Deus, quanto mais a gente conhece a vontade de Deus, mais a gente conhece a Deus, fica mais claro o que é de Deus, o que não é, fica mais claro para nós o que é pecado, o que não é. Então precisamos conhecer profundamente a Deus, para fazermos a vontade de Deus. E ele fala aqui no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então esses caras, eles fizeram coisas incríveis, eles expulsaram demônios, eles fizeram milagres, eles profetizaram, eles falavam da palavra de Deus, mas por que eles não foram salvos? No versículo 23 mesmo responde, então Jesus diz claramente para eles, nunca os conheci, não houve um relacionamento, não houve ali uma entrega de verdade, foi só atividades, foi só obras, sem fé. A fé e a obra caminham juntos. Nosso relacionamento com Deus nos leva a conhecer a Deus e a obedecer a Deus. Essa galera aqui do versículo 22, eles só faziam por fazer, ou por outras motivações, para levantar o nome deles, para levantar o nome de uma placa. Mas Jesus fala, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então Jesus quer ter esse relacionamento próximo, quer conhecer a gente. Não é só conhecer a Deus, mas também é se tornar conhecidos por Jesus. E o último ponto que eu quero abordar com vocês sobre Adonai é a renúncia. Que é bem parecido, os pontos são muito parecidos, mas esse da renúncia também é muito especial. Lá em Gálatas 2:20. Essa é uma das minhas escrituras preferidas, porque para mim fica muito claro o que é ser discípulo de Jesus. Gálatas 2, versículo 20. O que é viver debaixo do senhorio de Jesus? Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Jesus Cristo foi crucificado por nós. E aqui Paulo diz que está crucificado com Cristo, está morto com Cristo. A natureza humana, as vontades, os sonhos, os desejos, as expectativas, as metas, tudo crucificado com Cristo. O meu nome, os meus sonhos, a minha família, tudo em Cristo, para servir a Cristo. Por isso que ele não vive mais, Paulo não vive mais, mas Cristo vive a vida de Paulo. Então é como se a gente assumisse uma outra identidade, como se a gente desse lugar
para Jesus em nossa vida, para Ele viver na nossa casa, para Ele trabalhar no nosso trabalho, para Ele entrar no ônibus que a gente entra, para Ele dirigir o nosso carro, para Ele cuidar da nossa família, para Ele fazer cada coisa, a gente fazer como se Ele estivesse fazendo. Por isso que um discípulo de Jesus se pergunta o que Jesus faria e busca fazer o que Jesus faria. Ele se entrega de uma forma, e isso, por isso que ele diz: a vida que agora vivo nesse corpo é pela fé em Jesus, o Filho de Deus. E o que Ele fez para merecer que Ele viva em mim? Ele me amou e se entregou por mim. Essa é a base. Precisamos reconhecer profundamente o amor de Deus em nossas vidas, o amor de Jesus. Pois se a gente não reconhece que Jesus nos amou, a gente não vai ter motivação para viver para Ele. Não valeu de nada o amor de Jesus por nós, porque a gente não está reconhecendo, não está sendo latente em nós. É igual a nossa mãe. É muito difícil alguém que não ama a mãe. A mãe tem que ser muito ruim para o filho não amar ela. Mas por que nós amamos a nossa mãe? Porque ela sempre cuidou de nós. Todas as fraldas sujas ela limpou. Eu estou com 2 crianças em casa com fralda suja. Agora eu sei o que minha mãe passou. É muita fralda suja, é muita comida e suja. E quando está tirando a fralda, faz xixi no chão, faz cocô no chão. É uma confusão danada dentro de casa, é uma bagunça. E eu fico pensando, eu fiz isso com minha mãe e com meu pai. Tudo isso que minhas filhas fazem comigo e com Jéssica, a gente fez com os nossos pais. E a gente agora entende profundamente o amor deles por nós. Eu falo, minha mãe, eu dei tanto trabalho assim para a senhora, porque é tão desafiante cuidar de criança. Eu dava trabalho, é assim mesmo, criança é assim, dá muito trabalho. E hoje eu reconheço o amor dos meus pais, porque hoje eu sou pai. E Jesus quer que da mesma forma que Paulo reconhece que foi amado por Jesus, nós precisamos orar por isso. Jesus, me revele o quanto o Senhor me ama. Deus, me revele o seu amor. Quando a gente vê, cada dia que a gente acorda, que a gente levanta da nossa cama com saúde, quando a gente senta na nossa mesa para comer o nosso cuscuz, Deus mostrando o seu amor. Quando a gente olha a nossa família, quando a gente tem o nosso emprego, que a gente vai lá trabalhar, consegue chegar no trabalho com uma labuta para chegar lá, pega um ônibus, pega um trânsito e volta e consegue chegar em casa em segurança, o amor de Deus mostrando. Precisamos ter profundamente em nosso coração enraizado esse amor de Deus por nós, para que possamos deixar Jesus viver a nossa vida como discípulos de Jesus, o Adonai, o Senhor da nossa vida. Nós somos escravos, somos servos. Não existe mais a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Então a gente já viu vários nomes de Deus e a gente ticou aqui o Adonai. Falta só mais 2 para a gente concluir essa série de aulas, mas que a gente tenha, não só nessa série de aulas, mas em toda a nossa vida, esse desejo e essa sede de conhecer a Deus profundamente, o caráter de Deus profundamente, quem é Deus, como o caráter dele se mostra, como Deus se mostrou a cada personagem bíblico. E quando a gente conversa também com as pessoas, é muito legal a gente perguntar: como é que você conheceu a Deus? Como é que foi a história da sua conversão? E essas histórias a gente vê também o agir de Deus na vida uns dos outros. Então agora a gente vai ter um momento de oração em duplas, e aqui a gente separou alguns direcionamentos para nossas orações. Primeiro, que Deus nos ajude a entregar, a nossa vida ao senhorio de Deus, que sejamos servos de Deus, que também Deus nos revele como servir as outras pessoas, servir a igreja como servos, que tenhamos esse coração servo, e que me ajude a servir ao Senhor as pessoas com alegria e paz, porque às vezes quando a gente vê, eu vou ser um escravo de Deus, eu vou ser um escravo de Jesus, às vezes pode parecer uma visão pesada, uma visão assim triste. Muitas vezes as pessoas trabalham assim, nos empregos, uma visão triste, trabalho pesado. Só que quando a gente vê o amor de Deus, quando a gente vê tudo que Deus fez por nós, assim como o Josué falou lá, contou toda a história que Deus fez no povo de Israel, você olha assim, não tem como não amar, não tem como não fazer com alegria, com paz, não tem como não retribuir o nosso amor, o amor que nossa mãe deu por nós, nosso pai, não tem como a gente não retribuir o amor a eles.
E Deus da mesma forma, quando a gente reconhece, a gente serve a Deus com alegria e com paz. Vamos aí orar 5 minutinhos.
Vamos terminar com oração, irmãos? Não, ora aqui. Melhor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por nos revelar mais um pouco do Senhor, do Teu caráter, por meio das Tuas Escrituras, que a nossa vida possa estar rendida e abaixo do senhorio do Senhor, que sejamos escravos e servos do Senhor. Nos dê esse coração, nos dê a convicção que precisamos, que o reino do Senhor possa ser vivido em nossas vidas, que o Senhor possa reinar, que o Senhor mande e comande como o Senhor faz com o universo, como o Senhor Jesus fez na tempestade. Ele acalmou os ventos, Ele mandou, deu ordem ao vento, à tempestade para cessar, e tudo se fez calmo, pois o Senhor tem autoridade, o Senhor manda e desmanda. Não há ninguém que possa reverter a Tua palavra. O Senhor vai dizer, isso vai acontecer, e ninguém vai se pôr contra. O Senhor não pede autorização a ninguém, o Senhor não pede conselhos a ninguém. Nos dê um coração de servos do Senhor, como era Jesus, que lavou os pés dos discípulos. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Que tenhamos Jesus como o nosso mestre, como o nosso Senhor, e nós sejamos discípulos, aprendizes, dedicados a Ti. Abençoa a nossa igreja, a nossa semana. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Ei. Vai dar, né? Ei. Vamos nos pôr de pé? Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. Se você está dormindo, hora de acordar. Levante e vem trabalhar. Você que está nas trevas, a luz vai iluminar. Levante e vem trabalhar. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. Os homens, o estrangeiro e o escravo também. Prepare o caminho do Rei. Não temos tempo para perder. Prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei. Prepare o caminho do Rei. Prepare o caminho do Rei. Nosso culto está encerrado. Um bom domingo. E tenha também um ótimo convívio